Nós já vivemos em fazendas, depois vivemos nas cidades e agora vamos viver na internet. E é com essa metáfora barra alegoria presente lá no filme A Rede Social, que conta a história de origem do Facebook, que eu começo o vídeo porque é uma realidade. Eu aposto que 99,999% das pessoas que você conhece passa praticamente o dia todo na internet, seja a trabalho, para estudo ou até mesmo lazer. E esse é um dos motivos da necessidade da criação de leis que falem sobre a internet e também do que é feito nela. Lembrando que existe uma grande diferença entre o Marco Civil da Internet e esta Lei Geral de Proteção de Dados, onde você pode ver mais sobre a primeira aqui nesse vídeo Crimes Digitais presente no canal. Vai lá, dá uma conferida e veja as principais diferenças entre uma e outra. Mas falando aqui da Lei Geral de Proteção de Dados, também conhecida como LGPD, ela vem com a intenção de você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de outros resumos. E se você quiser o resumo de algum tema específico, deixe aí nos comentários. Mas a proposta desta lei é basicamente garantir a proteção e a transparência no uso de dados das pessoas físicas, ou seja, pessoas naturais. Aquela que tem CPF e não CNPJ. Detalhe importante é que essa lei entrou em vigor em janeiro de 2021 e as punições, as sanções, só foram valer a partir do 1º de agosto. E dentre outros motivos para a criação desta lei, nós temos a presença desse carinha aqui. Tenho certeza de que você já ouviu em várias situações. Download de programas, ou seja, você vai tirar da internet para o seu celular, ou até mesmo upload de programas, você vai fazer o processo inverso, você vai enviar do seu celular, do seu computador para a internet, Google Drive, sites e etc. Como também na contratação de produtos e serviços. Tenho certeza de que esse botãozinho de li e aceito está sempre lá presente. E eu tenho 900% de certeza de que você não lê todos os termos e condições. E mesmo assim, clica no botão de aceitar, porque se você não o fizer, não tem como seguir com a contratação, instalação, download. Então, fica uma situação meio complicada. Porém, esse botãozinho está dizendo para você que muitos dos seus dados pessoais, sejam eles localização, permissão de uso da sua biblioteca, da sua câmera, do seu microfone, tudo isso faz parte dos seus dados pessoais e que de alguma forma pode ser usado para o bem quanto para o mal. E eu trago aqui para vocês um exemplo do que acontece no aplicativo TikTok. Olha aí. I read TikTok's terms of service. I went down a TikTok rabbit hole yesterday. Yeah. Oh my God. I'm going to read you this because this is so crazy. Is it good or bad? Bad. Listen to this. This is from TikTok's privacy policy. All right. It said, we collect certain information about the device you use to access the platform, such as your IP address, user region. This is really crazy. User agent, mobile carrier, time zone settings, identifiers for advertising purpose, model of your device, the device system, network type, device IDs, your screen resolution and operating system, app and file names and types. So all your apps and all your file names, all the things you have filed away on your phone, Really? they have access to that. File names and types, keystroke patterns or rhythms. So they're monitoring your keystrokes, which means they know every fucking thing you type. Wow. Battery state, audio settings, and connected audio devices where you log in from multiple devices. We will be able to use your profile information to identify your activity across devices. We may also associate you with information collected from devices other than those you use to log into the platform, meaning they can use other computers that you're not even using to log into TikTok. They can suck the data off that. That's what you're agreeing to. Para garantir, eu procurei tentar encontrar esses termos de condições de uso, mas aparentemente o TikTok só o fornece caso você já tenha uma conta. Como eu não tenho, não consegui tirar a prova. E fiquei com preguiça, confesso, de instalar e tudo mais. E também não quis atrapalhar as pessoas que eu conheço que têm um aplicativo para esse tipo de coisa. Mas eu não duvido é nada. Caso você tenha uma conta no TikTok, dá uma olhadinha nos seus termos. E dá uma pesquisada nisso tudo que a gente viu no vídeo. Para confirmar se é ou não real. Pesquise tanto em inglês quanto em português. Mas provavelmente vai estar em português. Mas qual é o resumo de toda essa obra? É que, com todas essas informações, se utilizado para o lado do bem,
vai facilitar muito a sua vida. Mas se for utilizado pelo lado sombrio da força, aí a situação vai complicar muito, porque praticamente tudo sobre você, a empresa e as pessoas que manuseiam essas informações vão praticamente te controlar sem você nem perceber. Ou quantos aí não passam horas e horas e horas arrastando Reels, ou até mesmo fazem uma única busca, ou até mesmo comentam alguma coisa perto do aparelho telefônico, no computador, e de repente propagandas e propagandas vão aparecendo na sua tela. Complicado, mas real. Então, chegando aqui na Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem justamente para tentar deixar de forma mais clara, mais transparente, mais humana, mais do lado positivo da força, de que todas as informações sobre você serão de bom uso, serão utilizados de boa fé. Portanto, a LGPD vem e fala sobre o tratamento de dados pessoais, seja no meio físico ou digital. E aqui é bastante importante. Eu sei que até agora eu estou falando muito do meio da internet, porque é o principal meio hoje em dia. Porém, não interessa se você está respondendo um questionário lá do Google Forms ou até mesmo respondendo pesquisas feitas na rua, no metrô, e a pessoa está utilizando uma prancheta para coletar os seus dados. Tanto em um quanto no outro, é necessário atenção ao que essa Lei Geral de Proteção de Dados está dizendo. Mas aí vem aquela grande pergunta: o que são dados pessoais para essa lei? E ela diz que são todas aquelas informações referentes à pessoa natural que podem identificar ou tornar identificável a pessoa. Qual é a diferença entre eles? Identificada é quando você já sabe quem é 100% de certeza. E informações como nome, RG e CPF praticamente já entregam quem é a pessoa. Dá aí praticamente uma margem de 100% de chance de identificar essa pessoa. Agora, identificável é quando existe uma grande chance de saber. Facilita descobrir quem é a pessoa. Então, informações como endereço, local de trabalho e apelido garantem uma identificação da pessoa em 90%. Os outros 10% vai depender aí de uma espécie de pesquisa, por assim dizer. Então, suponha que, conhecendo o endereço do local de trabalho, a pessoa chega lá e pergunta pelo apelido do funcionário. E aí o gerente ou algum outro vai dizer: ah, você está perguntando do fulano de tal. Pronto, aí você já garante o nome da pessoa. E aí ela se tornou identificada. Ela passa de identificável para identificada. Beleza? Chegou um dia um entregador muito bacana, aquela gente boa. Comecei a trocar ideia com o cara no portão. Meu, seu cachorro é muito lindo. Eu falei, vem aqui. Falei o nome do cachorro. Tá na hora, que cagada. O que é, Vitor? Porque o cara vai vir amanhã, se o cara for me assaltar, ele vai falar, fulaninho. Vai falar o nome do cachorro, o cachorro vai responder. Comprei 2 panetones. Era época de Natal, inclusive. Chegamos na pizzaria. Aí conversando ali com o dono da pizzaria, cara, fui muito bem atendido por um dos seus funcionários hoje, queria lhe presentear. O funcionário era assim, dei as inscrições. Cara, ele tá aqui porque eu trouxe um panetone pra ele. Se eu puder só entregar pra ele esse panetone, eu vou até fazer um bilhete pra ele. Como que é o nome dele? O nome é fulano. Fulano de tal. Com o nome completo eu sei muita informação. Pesquisei, aí eu falei, bom, sei onde mora, sei o nome completo, sei mais dados da família, sei onde trabalha. Se acontecer alguma coisa, sei onde pesquisar. Mas aí a lei também vem com dado pessoal sensível. Aí atrás um pouquinho de resumo para vocês. Mas esse dado pessoal sensível ele é também muito específico. Isso porque ele vai tratar de informações já pré-determinadas, divididas em praticamente 3 grupos, que são eles: informações sobre origem racial, étnica ou convicção religiosa, aquelas informaçõezinhas, eu sou uma pessoa branca, parda, negra, etc e tal. Como também informações referentes às suas questões de saúde e orientação sexual, são aquelas informações, eu sou homem, mulher, não específico, meu tipo sanguíneo é A, B, O positivo e assim por diante. E o terceiro e último grupo é aquele relacionado à opinião política, filiação a sindicatos, organizações, que são aquelas informaçõezinhas, você pretende votar em qual candidato? E depois aparecem aí nos jornais as estatísticas, tal candidato tem tantos % de intenções de voto e assim por diante, beleza? Mas a lei também traz uma definição muito importante que é a palavrinha tratamento. E ela se refere a todas as operações realizadas com seus dados pessoais. E quais operações são essas? Aqui, para a lei, existem várias. E eu separei para vocês em ordem alfabética e por grupos de palavras. Tudo para tentar facilitar o seu entendimento. E são eles: acesso, armazenamento, arquivamento, avaliação, também conhecido como controle da informação. Temos também classificação, coleta e comunicação. Além disso, difusão, também chamado de extração, e distribuição. Passamos pela eliminação e modificação. Existe também processamento e produção, não esquecendo da recepção e reprodução, chegando em transferência e transmissão, e por fim a
utilização. Cada uma dessas operações vai fazer alguma coisa diferente com os seus dados pessoais. E todos eles fazem parte do tratamento, beleza? Aqui, nessa partezinha resumida, eu coloquei na parte do tratamento uma espécie de sequência que geralmente acontece com esses dados, que é a coleta, a pessoa te pergunta qual o seu nome, endereço, isso, aquilo, que não sei o quê. Utilização, vão colocar lá no banco de dados deles e tentar entender, nessa região aqui da cidade predomina idosos de 70 a 80 anos, então o melhor que a gente pode fazer nessa região aqui é colocar, sei lá, o bingo? Não sei, tô eu chutando. N27. E por fim, a eliminação, que é basicamente, olha só, nós já conseguimos o que queríamos, já bolamos a nossa estratégia e agora não precisamos mais de todas essas informações, pode eliminá-las. De forma bem resumida, é basicamente esse o tratamento, porém, como a gente viu, existem todas aquelas outras informações, beleza? Aqui é só para tentar facilitar ainda mais o entendimento do que seria o tratamento. Porém, aqui para a lei, existem também as pessoas, os sujeitos de ação, que são eles o titular, e você pode entendê-lo como uma espécie de cliente, e aqui nós vamos entrar numa espécie de hierarquia, formada pelo controlador, que seria o chefe, o operador, o gerente, e por fim, o encarregado, o funcionário. Tendo esse paralelo, acredito que você já consiga ter uma noção das funções de cada um deles, e também de quem manda mais e quem manda menos, beleza? Mas falando um pouquinho melhor sobre eles. Sendo o titular, cliente, é aquela pessoa a quem pertencem os dados pessoais. É aquela pessoa que é barrada na rua para responder as perguntas. É aquela que recebe o e-mail com o formulário para ser preenchido e assim por diante. Fácil. Já o controlador, o chefe, é aquela pessoa natural ou jurídica. E aqui já entra a principal diferença entre um e outro. O controlador ele pode ser uma pessoa física com CPF, como também pode estar na pessoa jurídica, aquela que tem CNPJ, do tipo, a empresa Tatus Juris tem os meus dados. Ou então, o João da empresa Tatus Juris tem acesso aos meus dados, beleza? E é esse controlador quem vai dar as decisões ao tratamento. Então, é esse controlador que vai dizer, façam a pesquisa, coletem os dados, manuseiem de tal forma. Ele que vai dar as ordens. A empresa Tatus Juris quer saber quantas pessoas têm interesse no tema intervenção militar, quais os casos. E aí, o operador, que é o gerente, que também pode ser uma pessoa natural ou jurídica, é quem vai colocar a mão na massa, é quem vai realizar o tratamento, é quem vai para a rua abordar as pessoas, é quem vai enviar os e-mails, é quem vai apertar o botão de Enter. E como assim uma pessoa jurídica poderia ser operador? Imagine que a empresa Tatus Juris ela pode ter os seus próprios funcionários responsáveis por essa pesquisa, que aí no caso seriam as pessoas naturais, como também a empresa Tatus Juris pode contratar uma terceira, a Juris Tatus, especialista em censo, especialista em fazer pesquisa, especialista em fazer esse tipo de abordagem. E aí a empresa Juris Tatus tem os seus funcionários. Porém, a Tatus Juris está usando uma outra pessoa jurídica para realizar essa tarefa. Beleza? E por fim, o encarregado seria uma espécie de telefonista, recepcionista. É alguém que vai fazer o intermédio, a conexão entre algumas pessoas. Como aqui no caso, será o canal de comunicação entre o controlador e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, ele vai ficar responsável entre a pessoa que está controlando, que está dando as ordens, e o órgão que fiscaliza tudo isso que está acontecendo. Então, existe a ANPD, que está fiscalizando a empresa Tatus Juris. Existe a ANPD, que está fiscalizando a empresa Juris Tatus. E o encarregado é aquele que vai fazer a ligação entre essa fiscalização e os fiscalizados. Do tipo, olha só, nós aqui da Tatus Juris fizemos todo esse tratamento aqui e estamos enviando para vocês analisarem se nós fizemos do jeito certo. Uma vez que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados deu aval, diga, ok, vocês seguiram todos os procedimentos, todos os protocolos, fizeram tudo certinho, bonitinho, respeitaram a Lei Geral de Proteção de Dados, não preciso aplicar nenhuma multa, nenhuma sanção a vocês. Agora, a Juris Tatus envia também os seus dados e aí a Autoridade Nacional pega e fala, opa, vocês deixaram de descumprir XYZ requisitos da Lei Geral
Geral de Proteção de Dados. Se não corrigir isso, vai levar uma multa daqui a tanto tempo. Beleza? Basicamente isso que acontece. E um detalhe importante é que esse encarregado é uma pessoa indicada pelo operador. Então o gerente vai analisar ali a sua equipe e falar: você é a pessoa mais responsável, a pessoa mais dedicada, a pessoa em quem eu mais confio, e você vai ser esse elo de ligação. Basicamente é assim que funciona a dinâmica entre esses sujeitos de atuação. Beleza? Lembrando que tanto o controlador quanto o operador podem ser chamados os dois de agentes de tratamento. Então imagine que numa questão de prova aparece lá: de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, agentes de tratamento são operador e encarregado? Errado. Controlador e encarregado? Errado. Titular e operador? Errado. Controlador e operador? Certo. Beleza? Nossa, João, mas por que tanta definição, tanta coisa assim? Meu Deus, já tô com a cabeça doendo. Então, isso porque eu acho importante trazer todas essas definições antes, porque lá na Lei Geral de Proteção de Dados, todas essas definições e muitas outras aparecem lá no artigo 5º, como por exemplo, dado pessoal, dado sensível, titular, controlador. Mais para baixo, outros incisos tem lá, tem uma porrada, pode se divertir à vontade lendo todos eles. Mas perceba, eles só aparecem no artigo 5º. E antes disso, você sabia o que era dados pessoais para essa lei antes de chegar no artigo 5º? Não. Você sabia o que era tratamento antes de chegar no artigo 5º? Não. Então por que é que os caras colocam essas informações, essas definições, esses conceitos nos artigos anteriores? Aí você não entende nada do que o artigo está dizendo, fica aquela confusão para entender, para estudar, e vira esse caos. Por que eles fazem isso? Eu não sei. Para quê? Para quê? Porra! Ai, tô calmo, bora lá. Uma vez que você já entendeu tudo isso, você sabe o que são tratamentos de dados pessoais e agora da criança e do adolescente. Veja que não é necessário explicar o que é tratamento nem dados pessoais, porque agora você já sabe, beleza? Mas quando a gente fala de criança e adolescente, sempre existem alguns detalhezinhos a mais, uma atenção a mais. Não interessa qual lei seja, falou de criança e adolescente, o número de detalhes vai aumentar. E aqui não é diferente, até porque, de acordo com a LGPD, o tratamento desses dados pessoais só pode acontecer visando o melhor interesse da criança e do adolescente, respeitando esta lei e a legislação pertinente, que no caso é o ECA. Então, vamos supor que a empresa Tato Juris está fazendo lá uma coleta de dados sobre crianças e adolescentes e nós respeitamos tudo que a LGPD diz, porém a gente interferiu, a gente violou alguma coisa do ECA. Essa pesquisa vai ter problema. Ou vice-versa, respeitamos tudo do ECA, mas desrespeitamos a LGPD. Vai ter problema. Então, já perceba que quando se trata de crianças e adolescentes, já tem que estar prestando atenção também numa outra lei, o Estatuto da Criança e Adolescente. Mais detalhes. Importante, esse tratamento deverá ser realizado com consentimento específico e em destaque por pelo menos um responsável legal. Específico e em destaque. Tem que estar lá, eu, fulano de tal, em negrito de preferência, negrito itálico de outra cor, responsável pelo menor fulano de tal. E quando eu digo aqui responsável legal, eu já quero englobar os pais, os avós, tios, qualquer um que seja responsável por cuidar dessa criança e adolescente, beleza? Porém, contudo, entretanto, todavia, existe uma exceção. A coleta, o uso, a atualização desses dados, o tratamento desses dados dessa criança pode ser realizado sem esse consentimento específico dos responsáveis quando eles precisarem ser encontrados. Então imagine que uma criança perdida foi encontrada por autoridades, por órgãos responsáveis. Eles vão ter que descobrir qual que é o nome dessa criança, eles vão ter que descobrir onde é que ela mora, eles vão ter que descobrir onde é que ela estuda, onde é que os pais trabalham, os nomes deles. Ter uma grande quantidade de informações, de dados pessoais que identifiquem ou tornem identificável tanto a criança quanto os seus responsáveis, justamente para poder devolvê-los aos seus responsáveis. Por isso que é um caso exceto, é uma situação bem específica. E nesse contexto, esses dados pessoais só poderão ser utilizados uma única vez, justamente para poder devolver a criança para a situação de segurança do celular dos seus responsáveis. Sendo uma única vez, esses dados não podem ser armazenados, via de regra. E eu já vou explicar o porquê. Até porque esses dados não podem ser repassados a terceiros sem o consentimento dos responsáveis. Então imagine o seguinte: acharam a criança perdida, fizeram a pesquisa, levantaram seus dados pessoais, devolveram para os responsáveis e nesse momento o órgão responsável, o policial,
os assistentes sociais chegam e falam assim: responsáveis, podemos armazenar os seus dados, podemos transmitir essas informações que nós coletamos, esses dados pessoais, para um outro órgão responsável, porque vai que, caso o seu filho volte a se perder, no momento em que nós o encontrarmos, vai ser mais rápido devolvê-lo até você, porque nós não vamos perder tempo fazendo toda a pesquisa, correndo atrás para saber quem ele é. Nós já saberemos. Nós já vamos saber o nome, endereço, onde vocês trabalham, onde a criança estuda, nós já vamos saber tudo. Podemos manter, armazenar e transmitir esses dados para outros órgãos? Se os responsáveis disserem sim, pode ficar, pode armazenar, porque essa criança é travessa, ela vive fugindo, escapando, sempre se perdendo. Então é bom vocês já terem conhecimento de quem ela é e de onde possam me encontrar. Como também podem dizer, não, foi um caso isolado, não quero que você nem ninguém saiba onde a gente mora, onde a gente trabalha, nem nada do tipo. Então exclua todas as informações que você tem. E aí, nesse caso, a parte do sem armazenamento vai ficar ainda mais em evidência, beleza? Sendo assim, os controladores deverão manter pública informações sobre os tipos de dados coletados sobre essas crianças e adolescentes. E atenção, eu estou dizendo tipos. Até tentei deixar a palavrinha maior ali para vocês, porque o negócio é assim, a empresa Tatu Juris ela tem que dizer que ela foi na escola Juris Status e coletou os nomes e as redes sociais das crianças. Ela não está dizendo, nós coletamos o nome do fulano Beltrano da Silva, dono do @ fulano.beltrano_da Silva. Dizer os tipos não identifica nem torna identificável a pessoa. Agora, o que ela não pode fazer é tornar pública o dado em si. Então, ela vai dizer, nós coletamos os nomes. Se ela disser no plural, pode dizer que ela tenha coletado os nomes de apenas 2 alunos ou dos alunos da escola toda. E assim também com todos os outros dados. Nós coletamos os nomes, as redes sociais, os endereços. Dessa forma, como vai ser uma informação pública, todo mundo vai saber que tipo de dado foi coletado e não exatamente de quem. Beleza? Esse é o detalhe importante. Mas aí, qual que é a responsabilidade e o ressarcimento de danos caso esses dados sejam vazados e utilizados de forma incorreta? O agente de tratamento vai ter que reparar esse dano. E lembrando, agentes de tratamento, controlador e operador. E esses danos podem ser patrimoniais ou morais. E esses danos morais podem se referir a uma pessoa específica, individual, como também a um coletivo, um grupo de pessoas, informações referentes a um determinado grupo, seja ele étnico, religioso, qualquer que seja. Exemplo, a empresa Tatu Juris vazou informações sobre pessoas que são soropositivas, possuem o HIV. Nenhuma dessas pessoas queria que essa informação fosse vazada. Elas colaboraram em dizer que eram ou não positivas porque acreditavam que essa informação seria utilizada num estudo, em alguma coisa séria, alguma coisa que não teria exposta a sua intimidade, as suas informações referentes à saúde. E aí atingiu uma coletividade. Até mesmo outras pessoas que possuem o HIV e que não fizeram parte dessa pesquisa podem ter se sentido ofendidas. Então é basicamente essa a ideia desses danos morais coletivos, beleza? E outra coisa importante é que, neste tema, existe aqui a responsabilidade solidária e o direito de regresso. Como assim? Imagine que os agentes fulano e beltrano são responsáveis pelo tratamento de dados, coleta, utilização, eliminação. Porém, o fulano faz o que não devia. Foi o fulano quem fez a coisa errada. O fulano. Porém, como existe a solidariedade, o Beltrano também responde pelo erro, porque um teria que ficar ali fiscalizando o outro. O fulano deveria dizer, Beltrano, você fez a coleta assim, assim, assado? O Beltrano, sim, fiz. Da mesma forma, o Beltrano deveria perguntar, fulano, você fez a utilização assim, assim, assado? Fiz. Dessa forma, os dois garantem que tudo está sendo feito da forma correta. Como eles não fizeram isso, os dois respondem. Porém, o Beltrano se sente injustiçado. Poxa, foi o fulano quem fez e eu também vou ter que pagar? Sim. Então, suponha que esse erro gerou um dano patrimonial, um dano moral de 10 mil reais. Cada um ficou responsável por pagar aí 5 mil. E os dois eram funcionários da empresa Tatu Juris. Então, a empresa paga esses 10 mil, vem cobrar do fulano e do Beltrano e fica descontando deles na folha de pagamento até bater esses 5 mil reais. Beleza? O Beltrano, sentindo injustiçado, ele vai cobrar o fulano através de uma ação de regresso. Ele vai dizer assim, fulano, eu estou te processando porque quem fez a merda, quem fez o erro foi você.
você. E aí, através dessa ação, o fulano vai ser condenado em pagar 5.000 para o Beltrano. Desta forma, depois de toda essa burocracia, depois de todo esse processo, no fim das contas, o fulano acaba pagando os 10.000. Primeiro os 5 pelo dano em si e depois os outros 5 para uma espécie de ressarcimento ao Beltrano. Beleza? E isso tudo é o que diz lá o artigo 42 da Lei Geral de Proteção de Dados, no seu parágrafo 1º e 4º. E, por fim, o que acontece com o término dos tratamentos de dados? Depois que já foi coletado, atualizado, transferido, utilizado, chegou a parte da eliminação. Via de regra, é isso. Não tem mais utilidade, esses dados têm que ser eliminados. Porém, por cumprimento de obrigação legal ou regulamentadora, esses dados serão mantidos. Costuma-se manter dados pessoais, geralmente de funcionários. As empresas mantêm os dados dos seus empregados para futuras complicações ou processos trabalhistas. Então, o funcionário é demitido, acabou a relação contratual entre eles, a relação patrão-empregado. Caso esse empregado venha processar a empresa por qualquer motivo que seja, a empresa vai utilizar esse banco de dados como uma forma de regulamentação pelo controlador ou cumprimento de obrigação legal para dizer, olha só, nós pagamos ele tudo bonitinho, certinho, todos os seus salários, todas as suas férias, todos os seus 13º. Então, senhor juiz, o que o ex-funcionário está alegando é inverídico, é falso. Existe essa possibilidade. Então, como eu acabei de dizer, os dados trabalhistas após o final do contrato de trabalho, como também essas informações podem ser mantidas para fins de pesquisa, fins de estudo. Lembrando que, para essas informações, tem que ser garantido o anonimato sempre que possível. É o caso que eu mencionei anteriormente das pessoas soropositivas, por exemplo. Ou então, como por exemplo, o endereço das pessoas numa relação casa-trabalho para melhorar o transporte público. Olha só, você mora em qual região e trabalha em qual outra? Faz lá com 1.000 pessoas e fala, olha só, 900 pessoas têm uma relação muito próxima. Vamos utilizar aqui então, construir um metrô, colocar uma nova linha de ônibus para facilitar a vida dessas 900 pessoas. E esses dados podem ser utilizados para outras pesquisas futuramente, beleza? E agora, para treinar tudo isso, trago aqui 6 questões para vocês. Pausem o vídeo, tentem resolver sozinhas, porque os comentários e anotações aparecerão em 3, 2, 1. Aqui a pergunta está querendo saber quem são os responsáveis por manter o tratamento dos dados pessoais. Quem são responsáveis pelo tratamento desses dados? O Conselho Diretor? Nunca falei disso. Presidente da República? Nem mencionei. Autoridade Nacional? Comentei sobre ela, mas não sobre o tratamento de dados. Governantes? Nhé. Por isso que, letra A correta dessa questão, alternativa B, controlador e operador. Beleza? Segunda questão, mesma lógica, comentários e anotações em 3, 2, 1. Aqui tudo certo. Dados pessoais eliminados após o término do tratamento, autorizada a conservação para fins de estudo e pesquisa. Garantido sempre que possível o anonimato desses dados. O anonimato de quem pertencem a esses dados. Sabemos que as pessoas moram nessas regiões, mas eu não vou dizer quem são essas pessoas, o nome e nem necessariamente o endereço específico. Rua tal, número tal. Beleza? Terceira questão, mesma lógica, comentários e observações em 3, 2, 1. Aqui o negócio ficou um pouco complicado, porque, falando de tratamento de dados da criança e adolescente, o controlador deverá manter público e não em sigilo as informações sobre os tipos. Os tipos são públicos, as informações específicas confidenciais, anônimas. Beleza? Atençãozinha aos detalhes. Quarta questão, mesma coisa, comentários e observações em 3, 2, 1. Aqui para preencher a lacuna, e se nós estamos falando de consentimento específico e em destaque, detalhes para que tipo de informação? Criança e adolescente. Dessa forma a gente elimina a alternativa B e D. E quem é que tem que dar essa informação? Ambos os pais? Não. Os pais subsidiariamente? Não. Por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal. Por isso a alternativa correta, letra E. Beleza? Quinta questão, penúltima, mesma lógica. 3, 2, 1. Aqui tudo certinho, bonitinho, não tenho o que comentar. Por isso que o gabarito aqui é a letra C de certo. Fechou? Última questão, comentários em 3, 2, 1.
Aqui deu ruim. O operador responde solidariamente e não subsidiariamente. Palavrinhas que confundem, palavrinhas que são comumente trocadas em questões de prova. Então foi isso, espero que tenham gostado e entendido esse resumo. Deixem nos comentários a sua opinião e também sugestões de novos temas que vocês querem ver resumidos aqui. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de outros vídeos. Valeu pela atenção e até o próximo. Tchau!